Meus irmãos, que privilégio participar desta festa espiritual, dos 135 anos desta igreja, também deste encontro das famílias, e numa hora tão importante desta igreja, onde ela dá mais um passo de fé, no sentido de atualizar este auditório, e prepará-lo para que o nome de Cristo seja aqui mais proclamado, conhecido e amado. Que Deus abençoe esta querida igreja. Juarez e o Wilson, que está aqui conosco, colegas de turma, e é sempre uma bênção poder rever e estar junto. Temos nos encontrado em tantos lugares por esse Brasil afora. Eu quero partilhar com vocês o texto de Marcos capítulo 14, peço que você abra sua Bíblia comigo, e lido o texto, mantenha por favor sua Bíblia aberta nesta passagem, Marcos 14, de 1 a 9, está escrito o seguinte: dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Meus amados, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa dos judeus. Na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque os romanos tinham muito medo de rebelião. E tanto é fato que na Páscoa todo o aparato militar do governador Pôncio Pilatos, por exemplo, se transferia para Jerusalém. A sede era em Cesareia Marítima. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes, vinha com toda sua equipe para Jerusalém nessa festa. E diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, as autoridades eclesiásticas, os líderes da religião judaica, os escribas, os sacerdotes, mancomunavam, tramavam, urdiam a prisão de Jesus à traição, para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora. Mas é curioso que Mateus, registrando esse mesmo episódio, relata que Jesus disse 2 dias antes da Páscoa para os seus discípulos, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser preso, para ser crucificado. E aí você percebe o seguinte: quando os homens pensam na sua conspiração e crueldade, que eles estão no controle da situação, na verdade eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Porque quem tem as rédeas da história nas mãos é Deus. Quem dirige os destinos da história é Deus. Mas também é curioso que, na medida em que os principais líderes da religião judaica tramavam a prisão de Jesus e a morte de Jesus, 10 quilômetros dali, na cidade de Belém, aldeia de Betânia, uma família preparava uma festa para Jesus. E é interessante que até hoje isso acontece. Jesus é amado por uns e odiado por outros.
Jesus é recebido por uns e rejeitado por outros. Jesus é adorado por uns e rechaçado por outros. Vale destacar que esta festa que foi preparada para Jesus em Betânia acontece na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não dá o sobrenome dele, mas adjetiva-o dizendo Simão o leproso. Isso é intrigante. E a pergunta então é, será que esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. Por que sabemos? Porque se ele fosse leproso, sequer podia ficar na sua casa, muito menos receber alguém em sua casa e dar um banquete. Mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para nos ensinar uma lição. Não rotule gente, não carimbe pessoas, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido foi encontrado, mas o rótulo fica. Não carimbe gente. Mas é curioso que quem se destaca nesse jantar oferecido a Jesus em Betânia é uma mulher. Esse fato está relatado nos 4 evangelhos. Em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, o nome dela não aparece. Mas em João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E a história dessa mulher é belíssima, porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está aos pés de Jesus. Da primeira feita, ela está aos pés de Jesus para aprender. E ficamos cientes disso, de que a maior e melhor academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus. Ele é o mestre dos mestres, ele é o mestre por excelência, pela variedade de seus métodos, pela integridade do seu caráter, pela profundidade da sua doutrina. Jesus não é um alfaiate do efêmero, Jesus é o escultor do eterno. E assentarmos-nos aos seus pés é entrarmos e perlustrarmos a melhor academia do mundo. Mas a segunda vez que essa mulher aparece é em João 11, e outra vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar a dor do luto, a morte do seu irmão. E não há fonte mais caudalosa e abundante de consolo para o nosso coração, varrido pelas tempestades da vida, do que assentarmos-nos aos pés de Jesus. Nele encontramos uma fonte inesgotável de consolo e refrigério para o nosso coração. Mas a terceira vez que essa mulher aparece é nesse texto e nos seus correlatos. E esta mulher está mais uma vez aos pés de Jesus. E agora, para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Então diz o texto que Jesus está à mesa com seus discípulos, Lázaro, recém-ressuscitado, também está à mesa, Marta, como de costume, está servindo, e diz a Bíblia que Maria vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. Diz Mateus que esse vaso está cheio. E diz João que dentro desse vaso tem uma libra de perfume. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Nós estamos afirmando que dentro desse frasco, desse vaso ornamental de alabastro, tem em torno de 350 a 400 ml de perfume. E diz a Bíblia que então Maria vem, ao se aproximar por trás de Jesus, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e todo o perfume se derrama na cabeça de Jesus, escorre pelo corpo de Jesus,
chega aos pés de Jesus e toda a casa fica repleta deste perfume inebriante. E ela então desata os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, lidera o colegiado, dizendo: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos seus pobres. E diz a Bíblia que murmuraram contra ela. Na verdade, molestaram-na. Mas Jesus sai em defesa dela e diz: por que a molestais? Deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos alguns princípios que passo a elencar para a nossa edificação nesta noite. Primeiro princípio, confira comigo, está aí no versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Isso me encanta, porque toda vez que leio isso, eu preciso perguntar a mim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. No ano de 1723, começa na Alemanha um movimento chamado Movimento Moraviano, com Ludwig van Zinzendorf. Começaram uma reunião de oração que durou literalmente 100 anos, ininterruptamente, produzindo na Alemanha talvez o maior movimento de reforma e reavivamento. E os moravianos eram pobres, mas com um forte engajamento na agenda missionária. Cada 17 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, sendo muito pobres, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para gastar o resto dos seus dias entre os povos mais longínquos, para levar-lhes a esperança do Evangelho. Quando eu escuto uma história dessa, eu me pergunto: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? E você está fazendo o que você pode para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. A segunda lição que eu aprendo com Maria, confira comigo, por favor, o versículo 3. Quando diz que ela quebra este vaso de alabastro, de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamada nardo. E o evangelista tem o cuidado de dizer que essa essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Então o segundo princípio é este: Maria fez não só o que pôde, Maria fez o seu melhor. Meus amados, esse perfume não só era caríssimo, ele era também raríssimo. Essa essência não tinha Israel. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, transportada, feita de uma erva seca, moída, transportada em lombos de camelos. Não se encontrava esse perfume numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra. O perfume é tão caro, notem vocês, que ele foi avaliado por quem entendia de dinheiro, Judas Iscariotes, por mais de 300 denários. O salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Isso significa dizer que cada ml de perfume custava 1 denário.
Você trabalhava o dia inteiro para no final do dia ir lá e comprar 1 ml, uma gota desse perfume. Eu sei que vocês e eu gostamos e usamos perfumes bons e às vezes caros. Quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É só um pouquinho, não é verdade? Parcimonialmente. E você ainda diz assim: esse perfume tem que durar 1 ano, pelo menos. Agora vejam vocês, que Maria não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo: eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho, e o melhor que eu tenho, eu quero dedicar a Jesus. Ela fez o seu melhor. Estamos fazendo o nosso melhor para Jesus? Estamos oferecendo a Ele o nosso melhor? Às vezes eu fico a imaginar que as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, às vezes são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir ao Deus que nos salvou pela graça. Eu estava em Porto pregando há alguns anos e fomos a Coimbra. E quando viajávamos rumo a Coimbra, eu vi uma caravana grande andando pelo asfalto. Fiquei intrigado e perguntei: quem são essas pessoas? Onde elas estão indo? Aonde elas estão indo? Me responderam: essas pessoas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. E eu fiquei pensando na igreja. Falei: meu Deus, às vezes a gente mora na cidade, às vezes mora no bairro onde fica a igreja, às vezes na rua. Se está chovendo, não vai, porque está chovendo. Se está muito frio, também a gente tem uma desculpa. Se tiver o jogo do Atlético e do Curitiba, eu não sei como é que funciona. Acabou, é? Não tem mais nada? Ok. Mas aí estão as boas desculpas para não vir. E às vezes aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós somos em servir ao Deus da nossa vida. E você, tem feito o seu melhor para Jesus? Terceira lição. Ainda olhando o versículo 3, Maria não só fez o que pôde, não só fez o seu melhor, mas Maria fez de forma sacrificial. Meus irmãos, eu estou convencido disso. Na cultura brasileira, esse texto não faz sentido. Nem você, nem eu conhecemos uma pessoa que trabalha 1 ano inteiro e economiza tudo que ganhou naquele ano, para no final do ano comprar um frasco de perfume. Não faz sentido. Por que Maria fez isso? Nós só conseguimos entender esse texto à luz da cultura judaica. Quando uma menina fazia a transição de menina para moça, e isso é tão rápido, e às vezes os pais ficam perplexos com a rapidez desse processo, ela já começava a comprar com as suas economias esse perfume, gota a gota, grama a grama, acondicionando-o nesse vaso ornamental de alabastro, para o dia mais sonhado, desejado, esperado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Pois Maria não só dá o seu melhor para Jesus, ela faz de forma sacrificial. Ela coloca a serviço dele aquilo que para ela tinha mais valor, mais significado. E isso me ensina o princípio da generosidade. Há poucos dias, Juarez, eu li um livro que marcou muito a minha vida. Um livro sobre generosidade. Esse livro não está ainda vertido em português,
E nós recebemos esse livro com o propósito de discuti-lo numa reunião do Ministério de Luz para o Caminho. E, para mim, a introdução do livro valeu o livro. E o autor diz o seguinte: você quer aprender a ser uma pessoa generosa, ou você quer ser uma pessoa generosa? Diz ele. Então faça uma coisa simples, prática. Vai numa loja, compra um vaso de vidro transparente. Transparente. Se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, mas tem que ser transparente. E você vai botar esse vaso na sua sala. Só que você não vai pôr flor, não. Você vai botar terra, só terra. E passar por lá todo dia e olhar para o vaso, para entender duas coisas. Primeiro, de onde você veio. Segundo, para onde você vai? Você veio do pó. E você vai voltar para o pó. Agora, do pó que você veio, quanto você trouxe? Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Bom, você não trouxe nada e você não vai levar nada. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Então, se você não trouxe nada e não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. E o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Talvez o maior problema que nós temos para sermos generosos é a síndrome de dono. Se é meu, é para mim, para o meu deleite, para o meu consumo. É só ler Eclesiastes 2, como Salomão construiu tanta coisa, casas, açudes, jardins, e etc, e etc, e etc, tudo no maiúsculo, tudo no superlativo, tudo no plural, para mim, para mim, para mim e para mim. Agora, se você compreende que o que está nas suas mãos é de Deus, que o seu papel é ser um mordomo fiel em administrar o que é de Deus, então você não vai ter dificuldade de ser generoso com o que é do dono. Me permita contar esse fato aqui, porque eu conheci esse fato de forma fragmentada, até o dia que eu estou pregando em João Pessoa, na Paraíba, e o pastor Sérgio Queiroz me contou essa história com mais detalhes. Aconteceu lá numa cidade do interior da Paraíba, chamada Itaporanga, na Igreja Batista Missionária. A igreja tinha um programa de rádio, que alcançava a cidade, 40 mil pessoas no entorno da pequena cidade. Era o único programa evangélico da região. A seca chegou, as colheitas frustraram-se, o dízimo diminuiu, as ofertas minguaram, e o pastor não conseguiu pagar o programa. Ficou inadimplente 3 meses. Então recebeu um ultimato da emissora: ou o senhor paga até a próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. Então o pastor, muito aflito, chega no domingo à noite e faz um desafio para a igreja: meus irmãos, é o único programa evangélico da região, esse programa alcança 40 mil pessoas, nós não podemos tirar o programa do ar, e eu preciso de ajuda. Eu vou pedir a todos os irmãos para fazerem uma oferta sacrificial. Estava lá na igreja, como membros da igreja, um casal de meeiros. Eu sei que essa palavra meeiro não é uma palavra muito comum para quem tem uma vida urbana. Meeiro é o cidadão ou a cidadã que trabalha na propriedade de uma outra pessoa, e ao plantar e colher, o que ela colhe, 50% vai para o dono da propriedade, ela só fica com 50%. Então estava lá no culto o senhor Tota e a dona Lourdes, meeiros, moravam 6 quilômetros da cidade, e iam a pé para a igreja. Quando estou voltando, conversando, a Lourdes disse: ô Tota, você viu o apelo do pastor, nós temos que ajudar, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, mas não tem nada. Não, mas nós vamos ter que ajudar. Mas Lourdes, não tem dinheiro, vão ajudar como? E a conversa foi desenrolando. Então, quase chegando em casa,
A Lourdes disse, olha, é o seguinte, lá em casa dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro lá com muitas galinhas, e tem um galo, que é o mais pesado, é o que vale mais, nós vamos dar o galo. O Tota disse, bom, já que você está tomando essa decisão, eu concordo com você, vamos dar o galo, pronto, resolvido o assunto. Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bateu na casa do pastor, ele veio atender, ele disse, pastor, ouvi o seu apelo, e vim trazer a nossa oferta sacrificial, o melhor que nós temos lá em casa é esse galo, eu vim trazer o galo. O pastor pegou o galo, agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Ele é tão velho que nem uma sopa dá. Pensou, vou fazer uma rifa. Bom, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet. Botou na internet. A história da mulher do galo. Domingo de manhã, naquele domingo seguinte, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, abre a caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. Aqui mexeu com ele. Chegou na igreja e disse, meus irmãos, tem uma igreja em Itaporanga, interior da Paraíba, que está com um programa com 3 meses atrasado, se não pagar essa semana, vai ser tirado do ar, nós vamos levantar uma oferta agora para ajudar aqueles irmãos. Levantaram a oferta. A oferta representou 2 anos de programa. Aí o pastor ligou para o pastor de lá de Itaporanga e falou, pode ficar tranquilo que o programa está garantido nos próximos 2 anos. Aí o pastor Jeremias vai pregar lá em Toronto, na igreja do Ceni Tavares, conta a história da mulher do galo. Levantou o irmão e disse, ué, mas eu quero saber se a Dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Ah, ela tem uma vontade enorme de ter uma geladeira, de ter um fogão industrial, porque é muito quente no sertão. Ah, tem uma aguinha gelada. Falei, então, estou mandando agora o dinheiro para comprar a geladeira, para comprar o fogão e outras coisas que ela precisar. Aí o pastor Jeremias está pregando em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou um empresário e disse, eu quero saber como é que é esse negócio dessa terra. Ela não vai ser meieira mais não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura para o nome dela, ela vai ser a proprietária da terra. Comprar a terra, passar a escritura no nome da Dona Lourdes. Aí o pastor Jeremias está pregando numa outra igreja e conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro agrônomo e diz, eu quero saber se essa terra é boa, se essa terra produz, se precisa casar povos artesianos, vamos preparar essa terra para que ela produza e produza muito. E assim fizeram. Está pregando uma outra igreja e conta a história da mulher do galo. Levanta um irmão cheio da grana, fala, eu quero saber como é que é a casa da Dona Lourdes. Não, a casa dela é muito simples, tem energia, tem geladeira, tem fogão, mas a casa é uma casa muito simples, então joga tudo para baixo e vamos construir uma casa grande, bonita e mobiliar a casa com tudo que ela precisar. Um repórter da Christian Today em Nova York escuta a história da mulher do galo. Pega um avião lá em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai em Itaporanga e escreve a história da mulher do galo. E essa história rodou o mundo inteiro. Porque uma mulher resolveu dar uma oferta sacrificial, sem esperar nada em troca, uma oferta sacrificial. Isso é generosidade. Essa igreja parece-me que vai lançar uma campanha hoje, e eu espero que tenha muitas mulheres que tenham um galo para oferecer ao Senhor. E vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Eu acho que não vai precisar nem repetir essa campanha, viu? Vai ser na primeira etapa. Porque se o povo de Deus for generoso, jamais faltarão os recursos para os maiores desafios que a igreja apresentar para a expansão do reino e para a proclamação do Evangelho. Mas há uma quarta lição que eu aprendo aqui. Em primeiro lugar, veja em quarto lugar, Maria fez, apesar das críticas. Olha comigo, por gentileza, os versos 4 a 6. No verso 4 está escrito, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Quem está indignado aqui? São os discípulos.
deviam estar felizes com ela e seguindo o exemplo dela, estão indignados. Agora notem, eles não estão indignados com o que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres está tudo bem, mas para Jesus não, aí é um exagero, aí é um desperdício. Segunda crítica, primeira é a indignação, segundo, olha aí versículo 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar seus pobres, e murmuravam contra ela. Eu sei que murmuração é uma coisa que acabou nas igrejas, não existe mais esse negócio de murmuração nas igrejas hoje. Mas notem, quem está propondo isso? Se você ler João 12, quem lidera essa murmuração é Judas Iscariotes. E ele era um falso filantropo, ele não estava querendo ajudar pobre coisa nenhuma, ele era um populista, que queria a grana para ele. E é a primeira vez, lá em João 12, que a máscara de Judas cai e ele é chamado de ladrão. E dentro do contexto bíblico, é dessa cerimônia aqui que ele sai, nas caladas da noite, para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Terceiro, olha comigo o versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Indignação, murmuração, molestação. Eu sou pastor, como o pastor Juarez disse, 41 anos, fazendo 42 em janeiro. Eu nunca vi, Juarez, alguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando, estão indignadas, murmurando, molestando, continue fazendo a obra de Deus. Porque tem gente que é crente cristal, qualquer coisinha trinca, se milindra. Eu estava fazendo, mas também começaram a me criticar, agora eu também não vou fazer mais nada. Maria era uma mulher madura. Você não está fazendo para agradar a homens, você está fazendo para glorificar a Deus. Então faça, apesar das críticas. Mas notem comigo em quinto lugar, que Maria fez só para agradar a Jesus. Esse contexto só está em João, porque é lá em João que diz que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Na cultura brasileira, o que significa isso? Nada, nada, só um gesto de humildade, mais nada. Mas na cultura judaica, meus irmãos, uma mulher soltar os cabelos em público era um ato vergonhoso. Era quase colocar em xeque a sua reputação. Então por que Maria fez isso? Maria fez isso, meus irmãos, porque quem transborda de amor e gratidão por Jesus não consegue ficar dentro de cercas engessadas. Você não fica dentro de clichês, de jargões, você extrapola mesmo. E às vezes, meus irmãos, nós temos tanta preocupação com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer, porque Maria podia pensar, o que o Mateus vai pensar se eu fizer isso? O que o André vai pensar se eu fizer isso? O que o Tomé vai pensar se eu fizer isso? O que o Judas Iscariotes vai pensar se eu fizer isso? Ela não estava preocupada, o que o fulano, o Beltrano, o ciclano ia falar, ela só tinha uma preocupação, um vetor que governava a vida dela, era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes nós somos tomados de preocupação, até no culto, se a gente bate palma, nos rotula, se a gente não bate palma, também nos rotula, se a gente levanta a mão, nos rotula, se a gente não levanta a mão, também nos rotula, se a gente chora, nos rotula, se a gente não chora, também nos rotula, a gente fica sendo controlado pelas pessoas. Eu não estou dizendo que você e eu temos permissão para desagradar as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que nós temos que ter um vetor único que governa a nossa vida, é agradar ao Senhor Jesus. Mas ainda, notem comigo,
que Maria fez, e eu quero avançar um pouco, ela fez, meus amados irmãos, no tempo certo. Ela fez a pessoa certa no tempo certo. Porque vejam vocês comigo aí, por favor, o versículo 6 e 7, quando diz assim: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me entende. Ela está fazendo a pessoa certa, está fazendo para Jesus, mas no tempo certo. Olha o versículo 8, a parte B: antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Me permita retroceder um pouquinho para contar essa história. Lucas 8, a partir do verso 3, para mim, é um dos capítulos mais belos da Bíblia. Quando diz que as mulheres bancaram financeiramente o ministério de Jesus, o ministério itinerante de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia na Galileia. Tinha 204 pequenas cidades da Galileia. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o ministério itinerante. E as mulheres, se citam 3 pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras, indo atrás, passando pix, fazendo transferência, pagando a conta. Eu vou falar baixinho, porque tem homem no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Essas mulheres escutaram de Jesus que ele teria que subir para Jerusalém para ser preso, crucificado. E quando Jesus sobe para Jerusalém, elas, mulheres da Galileia, sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá, mas essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente, mas lá em Lucas 23, 54 e 55, diz que essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Pergunta: que horas Jesus morreu na cruz na sexta-feira? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas certamente foi antes do sábado. O sábado começava sexta-feira, 6 da tarde. Então eu estou falando que entre a morte e o sepultamento, quanto tempo tem? 3 horas. Então vamos entender isso aqui para vocês chegarem à conclusão que eu quero. Morreu. Não, ninguém pode tirar da cruz. Não tem permissão para tirar. Tem que receber autorização do governador. Mas não adianta ir qualquer um no governador que não vai nem receber. Tem que ter trânsito. Então tem que ir uma pessoa com trânsito. Então escolheram lá o José de Arimateia para ir falar com o governador. Governador, eu vim aqui dizer para o senhor que o Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, morreu. Eu queria permissão para tirá-lo da cruz e sepultá-lo. Eu tenho um sepulcro novinho que eu não usei ainda, é para minha família, eu estou emprestando para ele. Ah, não morreu não. Ih, demora. Ó, tem gente que fica mais de um dia aí. Morreu sim, rápido não. Morreu sim, senhor. Não morreu. Morreu. Não, eu só acredito se morreu, se o centurião que coordenou esse fato da crucificação veio aqui me confirmar. Não tinha zap na época. Então tinha que ir lá chamar o cara. Tinha que voltar com o cara cá. Morreu sim, senhor. Morreu mesmo. Então tem que fazer um documento. Ele tem que ir lá no mercado comprar lençóis, tem que ir outra loja comprar os ungüentos, tem que outra pessoa pegar a escada e tirar da cruz, tem outra pessoa que tem que limpar e enrolar os lençóis, passar os perfumes, aí tem que sair dali lá no túmulo, a pedra é muito pesada, tem que tirar a pedra, abrir os túmulos, tem que botar o corpo lá dentro, depois tem que sair e rolar a pedra pesada. E as mulheres da Galileia estão vendo onde e como Jesus foi sepultado. Aí uma conclusão minha: espere em Deus estar mais próximo da verdade possível. Por que essas mulheres no domingo de manhã, ou seja, no sábado, no final do sábado, ou seja, sábado a partir das 6 da tarde, correram para o mercado para comprar perfumes? Na minha visão, mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam, observaram, esse serviço não ficou bem feito. O nosso Senhor merece melhor.
honramos a Jesus na vida, queremos honrá-lo na morte. Nós vamos fazer esse serviço bem feito. Quando elas estão voltando no domingo, pensando quem vai rolar a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para ela: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos, aquele que está vivo, ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que hoje está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muito para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungí-lo para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. De todas as pessoas, a única pessoa que pensou nisso, planejou isso e executou isso, foi Maria, antecipando a ungir Jesus para a sepultura. Sabe o que significa isso, irmãos? Há coisas na vida que ou você faz agora, ou você nunca mais vai ter chance de fazê-lo. Oportunidades passam. Na cultura brasileira, duas coisas me chocam, e me chocam muito. A primeira delas, que me choca, é que eu não conheço ninguém que receba mais elogio do que defunto. Meus irmãos, é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais jeito. A pergunta que às vezes eu faço é essa: meu Deus, será que essa pessoa em vida escutou algum elogio desse? Porque um defunto não se emociona quando você o elogia, não. E ele não se levanta do caixão para lhe dar um abraço também não, e se levantar você corre. Então não espere a pessoa morrer para elogiá-la, não. A segunda coisa que me choca na cultura brasileira é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória certa feita e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão enorme para levar as flores, um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei olhando. Falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Me falaram, Juarez, que os homens aqui de Curitiba são muito românticos. Me falaram que os homens, sobretudo da igreja presbiteriana de Curitiba, não passam em brancas nuvens no aniversário da esposa sem mandar um buquê de flores. Aniversário de casamento é uma celebração. Mas vai que tem algum desavisado, né? Então, deixa eu descontrair um pouquinho. Se porventura você, irmã, nunca recebeu um buquê de flores, se você for na frente, e por ir na frente eu estou dizendo morrer primeiro, você vai receber uma coroa de flor, mas grande, e ele nem vai pedir desconto na funerária, ou na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Faça no tempo certo. Mas eu vou terminar com o último ponto. Maria nos ensina que nós devemos fazer também com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu acho isso fascinante. Porque o que Maria fez numa casa pequena, talvez muito humilde, da pequena Betânia, está sendo contado, irmãos, dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. E a pergunta que se faz nesta noite é esta: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Qual o legado que vamos deixar? Eu não sei se você pensa nisso, mas de vez em quando eu me colho pensando assim: meu Deus, se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que eu já estiver morto, e alguém passar lá no cemitério, espanar aquela placa de mármore branca assim, será que a minha vida vai mexer com a vida de alguém ainda?
Me permita encerrar contando duas histórias. Uma negativa, outra positiva. A negativa eu vou tirar da Bíblia, de um dos homens mais conhecidos da Bíblia, o rei Ezequias. Diz a Bíblia que não houve ninguém igual a ele, nem antes nem depois, era singular. Diz a Bíblia que ele era um rei piedoso, apesar de ter um pai ruim, Acás. Diz a Bíblia que ele formou um grande reino, com muita riqueza, com muita glória, muita pompa. Foi no governo dele que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Síria. E foi no governo dele que os soldados assírios cercaram Jerusalém e receberam um recado abusado: renda-se, porque Deus não pode livrar você da minha mão. Foi nesse tempo que ele contrai uma enfermidade gravíssima, nenhum médico pôde curá-lo. E agora ele está com 39 anos de idade, enfrentando 2 problemas insolúveis, um cerco militar e uma doença incurável. E diante daquele diagnóstico sombrio, sobrou-lhe uma parede para a parede, ele se voltou, ele orou fervorosamente, ele chorou abundantemente, e Deus respondeu rapidamente, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. O milagre foi tão grande que transbordou para além das fronteiras de Israel, chegando lá um longínquo império que estava se formando, o império da Babilônia. E o rei da Babilônia então manda uma comitiva diplomática para se alegrar com ele, para presentear a ele, para celebrar com ele essas vitórias. E quando ele recebeu essa comitiva, ele abriu o seu palácio, ele abriu os seus tesouros, e ele mostrou toda a pompa, toda a glória, toda a riqueza do seu reino. E diz a Bíblia, ele não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Então Deus manda o próprio mensageiro Isaías na casa dele e disse: tu sabe bem que você recebeu umas visitas? Recebi isso do Senhor. Quem era? Um pessoal distante lá da Babilônia. O que você fez? Eu mostrei quão grande eu sou, quão rico eu sou, quão poderoso eu sou, quão grande é o meu reino. Pois é, então escuta a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia virá um dia e vai levar tudo embora, vai saquear tudo, não vai deixar nada. E tem mais: dos filhos que tu gerares, serão feitos cativos na Babilônia, serão escravos. E tem mais: e esses filhos serão feitos eunucos, vão ser castrados e não vão poder gerar. Você quer uma tragédia maior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai levar tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados. E você vem me dizer que boa, você ficou maluco? Ele não falou não, ele pensou. Boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, já bati as botas. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui. E depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Muito triste, não? Muito triste. Meus irmãos, eu louvo muito a Deus, porque já estou sabendo do investimento que essa igreja tem no departamento infantil, no cuidado que essa igreja tem com as crianças, do investimento que essa igreja faz nas crianças. Nós precisamos nos preocupar e investir e cuidar das futuras gerações, para que a igreja que virá amanhã seja uma igreja mais forte, mais pujante, mais robusta, mais fiel e mais cheia do Espírito Santo que a igreja que está aqui hoje. Mas me permita um exemplo positivo, do missionário David Livingstone, missionário inglês, que trabalhou a vida toda na África, que foi atacado por um leão na África e permaneceu na África, que adoeceu na África, que morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para lá, para pegar o corpo dele e sepultá-lo em Londres, na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele serviu a África, e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido,
E lá tem uma placa de bronze na parede com a seguinte inscrição: para a glória de Deus e em honra, homenagem a David Livingstone. Pegaram o corpo dele e levaram para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Talvez a sepultura mais visitada na abadia de Westminster é a do missionário David Livingstone. E lá também tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração é que a nossa vida produza glória para Deus. Quem tocar na história da nossa vida possa relembrar que um dia nós andamos com Deus e a nossa vida vai continuar reverberando e influenciando as futuras gerações. Que a vida de Maria nos impacte nesta noite, para que esta igreja que celebra 135 anos possa ainda no futuro ver os seus melhores dias, para que o melhor daquilo que Deus tem feito até hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer nesta igreja, por esta igreja e através desta igreja daqui para frente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, queridos. Rendemos-te graças, Deus, por esta noite festiva de adoração, de louvor. Quando ouvimos a tua palavra e quando fomos desafiados com os novos projetos deste santuário de adoração, meu Deus, move o coração do teu povo e que esta igreja avance a passos largos, ampliando o espaço da sua tenda e vendo diariamente os milagres da tua providência. Leva adiante a tua obra, Senhor, nessa cidade e alarga, Senhor, as nossas fronteiras para o louvor da tua glória. Encoraja o teu povo, desafia o teu povo e enche o coração desta igreja, Deus, de santo fervor para anunciar o evangelho e para acolher as pessoas que chegam a esta casa. Oramos com gratidão em nome de Jesus. E agora, povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a alegria e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.